Boa noite. Naquela nossa live que nós fizemos sobre a questão dos estágios, né, do entendimento dos povos e nações sobre a questão da sustentabilidade ambiental, nós abordamos nessa e também na outra live, na primeira, não é? Falamos sobre a questão do termo produção mais limpa. E esse seria o tema de hoje da nossa live. Nós queríamos conversar com vocês um pouco sobre o que seria produção mais limpa. Bem, eu acho que todo mundo sabe, né? O conceito de reciclagem já é um conceito bastante difundido nos povos e nações da Terra. Mas a produção mais limpa é algo que vai mais além da reciclagem. Ela é um plus acima disso. Por quê? Porque a reciclagem está tratando de tecnologias, de processos industriais, daquilo que a gente chama de fim de tubo. Ou seja, você está tentando remediar e aproveitar uma quantidade grande de resíduos que foi gerado para outras finalidades. A produção mais limpa, ela ataca a questão mais profundamente. Então, ela lida com os processos e com buscar desenhos tecnológicos que sinalizem e que promovam uma menor quantidade de uso de recursos naturais. E daí você não teria tanto a necessidade de reciclar, ou então não reciclaria coisa alguma, porque você diminuiu a quantidade de uso de recursos naturais e você gerou pouquíssimo resíduo, ou então resíduo quase zero. Isso é possível? Sim. Eu vou citar dois exemplos aqui que ilustram de forma rápida dos vários que nós podemos mencionar. Vocês lembram que quando nós começamos a adquirir os programas de antivírus para computador, eles vinham no CD, não é isso? Vinha no CD, e aí nós comprávamos aquela caixinha, vinha o CD dentro, nós chegávamos em casa, instalávamos o CD, ele vinha lá com o serial, e aí estava o antivírus instalado no nosso computador. Depois, o que foi que aconteceu? Não passou mais a vir o CD, você ia na loja e a loja lhe vendia a caixinha com uma cartela dentro, ou então só a cartela com o número de serial, não é, do antivírus, e você chegava, entrava em casa, não é, acionava, não é, o link da empresa produtora do programa, né, de antivírus, colocava aquele número de serial e estava o antivírus instalado na sua máquina. Depois, hoje, já existe uma coisa mais evoluída ainda. Você chega na loja, ou então no site, mesmo pelo site, você entra na loja virtual e você adquire o software, não é? O programa antivírus, onde você, ao adquirir e ao pagar, lhe é emitida uma licença e você recebe um certificado que você pode imprimir ou não. Mas você vai receber um certificadozinho, não é? Atestando que você comprou aquela licença daquele programa de antivírus do computador. E daí, de posse daquele número serial que eles liberam, você é instalado com o antivírus na sua máquina. Bem, vejam a evolução. Eu antes precisava coletar, extrair minerais da terra para produzir um CD. Eu precisava, era preciso, não é? Extrair madeiras para produzir celulose, para produzir aquela caixa de papelão ou aquela cartela. E hoje em dia não, é tudo virtual. Então, você está vendo aí um processo tecnológico que eliminou a questão do resíduo final, não é? Então, isso é um exemplo de produção mais limpa e como as empresas de computação evoluíram nesse sentido. Estão, de uma certa forma, contribuindo para que não se consuma tantos recursos naturais, porque é o tipo de produto e de tecnologia que não precisa. Para quê? Se você pode fazer desse jeito, virtual, para que você gastar matéria-prima, não é?
Um outro exemplo também que nós podemos trazer é a questão do, não sei se vocês já ouviram falar do briquete. Briquete é um pedacinho de madeira com no máximo 2 centímetros de diâmetro e 2 centímetros de comprimento, que é feito a partir de restos de madeira, não é? Então, as serrarias, pega-se aquele material de sobra das serrarias. Também você pode utilizar outros materiais, como cascas de arroz e outras coisas, e você condensa isso num processo industrial, onde você produz um tablete, né? Um cubo ou um cilindro pequeno, mas com alto poder calorífico, que pode ser utilizado nas empresas que vão calcinar o gesso, que vão produzir as cerâmicas, os tijolos, pode ser utilizado nos fornos das pizzarias, das churrascarias, das padarias. Em vez de você estar utilizando aquela quantidade enorme de lenha e produzindo uma quantidade enorme de calor e de CO2, você está utilizando um material bastante reduzido, que é feito de sobras de processos industriais, né, de outros processos industriais, e você está o quê? Economizando a extração dos recursos naturais, que é a madeira, né? A extração da árvore. Então, nesses dois exemplos, fica aí, dá para vocês entenderem o conceito do que seria produção mais limpa. E fica claro também que essa questão de que trabalhar pela sustentabilidade ambiental atrasa o desenvolvimento tecnológico e o crescimento de uma nação, isso não é verdadeiro, né? Se tem aí duas tecnologias de produção mais limpa que muito tem contribuído e contribuem no sentido de você utilizar o mínimo possível de recursos naturais e você gerar produtos, não é? E assim você está contribuindo com aquela meta da sustentabilidade, que é qual é o principal pilar da sustentabilidade ambiental. Uma geração precisa deixar para outra geração, pelo menos, no mínimo, o mesmo estoque de recursos naturais que ela recebeu da geração que lhe antecedeu. Ela precisa deixar isso para a futura geração, não é? Então, fica claro aí. Citei, tem vários outros exemplos que a gente pode trabalhar nesse sentido, de exemplos de produção mais limpa. Então, puxa aí outro conceito, que é o ecodesign, puxa aí a questão da eficiência energética. Então, como o ecodesign entrou aí? Entrou eliminando, por exemplo, a necessidade de você colocar um antivírus num CD para as pessoas adquirirem a licença do antivírus, né? O processo passou a ser todo virtual. Como entra a questão na questão dos briquetes? Em vez de você estar trabalhando com uma quantidade enorme de lenha, né? Com pedaços de madeira enormes, né? Pedaços enormes de madeira e lenha, né? Para fornecer o poder calórico, você está trabalhando com, né? Cubos, né? Ou cilindros de no máximo, geralmente são 2 centímetros de diâmetro ou por 2 centímetros de comprimento. Você vai estar trabalhando com um material minúsculo, né? Ou seja, um ecodesign trabalhando, diminuindo e aumentando a eficiência energética. Quantidade, um briquete desse substitui não sei quantas toras de madeira que você iria utilizar para produzir algo, né? Então, fica visível e patente aí, nesses exemplos, que a sustentabilidade ambiental é perfeitamente compatível com o crescimento e desenvolvimento econômico e tecnológico de uma nação. Agora, precisa investimento, porque as plantas, né, de produção, das indústrias, dos serviços, eles precisam haver toda uma adequação, um investimento em ciência e tecnologia para isso. E você ir melhorando os processos produtivos da nação, né, da sociedade, para que ela cada vez mais atinja uma eficácia e eficiência de produção mais limpa. Bem, esta foi a nossa live de hoje e eu espero que tenha ficado claro para vocês, não é, o que é a produção mais limpa e como isso está intimamente ligada com a questão da sustentabilidade ambiental e com a meta principal da sustentabilidade ambiental, né, que é utilizar cada vez menos recursos naturais
no sentido de manter a qualidade de vida e um estoque de recursos naturais para gerações futuras. Um abraço para todos e todas e boa noite.